Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste lugar da Cova da Iria. O Senhor hoje convida-nos a abrirmos o nosso coração com confiança para lhe apresentarmos a nossa vida, aquilo que trazemos dentro de nós. Pedi, recebereis, procurai, achareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. Disponhamos o nosso coração para este encontro com o Senhor, reconhecendo a nossa limitação, a nossa condição de pecadores, e pedindo perdão ao Senhor, confiados na sua misericórdia, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, depois de ter sido apresentada aos vossos olhos
a imagem de Jesus Cristo crucificado? Só quero que me respondais o seguinte: foi por cumprirdes as obras da lei de Moisés que recebestes o Espírito Santo, ou porque ouvistes a mensagem da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado com o Espírito, acabais agora na carne? Foi em vão que recebestes tantos dons? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, procede assim por cumprirdes as obras da lei de Moisés, ou porque ouvistes a mensagem da fé? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. O Senhor nos deu um Salvador poderoso, na casa de David, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão daqueles que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. O juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça, de o servirmos um dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo.
Ouçamos a palavra do vosso Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àquele que lhes pede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, a palavra da Escritura que nos tem acompanhado nos últimos dias tem-nos despertado para a novidade de Cristo na vida daqueles que livremente o acolhem. Esse acolhimento de Jesus na nossa vida conduz-nos à intimidade com Ele e ao reconhecimento de que nele encontramos a salvação e o sentido definitivo da nossa vida. Encontrar o sentido definitivo da nossa vida em Cristo. Bem sabemos que aos entusiasmos iniciais de quem descobre uma novidade significativa que muda a vida e o rumo da existência, como acontece sempre que encontramos a Cristo e nos dispomos a segui-lo, podem seguir-se as tentações de quem olha para trás e as nostalgias de anteriores seguranças. Foi o que aconteceu com a comunidade dos Gálatas, a quem São Paulo tinha levado a novidade de Cristo, a quem ele tinha feito tudo por tudo para lhes anunciar o Evangelho. Só a autoridade daquele que anuncia verdadeiramente o Evangelho pode permitir estas palavras exigentes, quase violentas, diríamos, com que o apóstolo hoje se lhes dirige, a eles e a nós. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou?
depois de ter sido apresentada aos vossos olhos a imagem de Jesus Cristo crucificado. Na verdade, as minudências da lei, como o fascínio por tantas práticas e costumes a que muitos se agarraram ao longo dos tempos, a tentação da procura de justificação para devocionalismos ocos que não convertem a vida nem a libertam, são outras tantas expressões atuais desta insensatez a que Paulo se refere. Tristemente, podemos dizer que alguns vivem na obsessão do juízo severo de Deus, sem disponibilidade interior para acolherem as exigências do Evangelho e encontrarem a Cristo como Salvador e Libertador. Gente que quer viver uma fé funesta, triste, que parece destruir a vida em vez de a animar e libertar. Acolher a Cristo como aquele que desintoxica a nossa vida, tantas vezes mergulhada nessa pretensa fé, mais centrada em nós mesmos e que de cristã tem pouco e de conversão nada quer saber. Somos chamados, caríssimos irmãos e irmãs, a vencer esta insensatez, para descobrirmos a beleza, a força, o encanto, a alegria, sem dúvida, a exigência da fé no Senhor Jesus e vivermos o espanto maravilhoso diante da ação do seu Espírito na nossa vida, na vida da Igreja e na vida do mundo. Uma fé humilde e confiante, e insistente, como aquela que Jesus nos apresenta no Evangelho que acabamos de escutar. O Senhor está sempre disponível para nos dar o que necessitamos no tempo oportuno. No entanto, quer implicar-nos na súplica e no acolhimento desse dom. Santo Agostinho adverte-nos dizendo que Deus que te criou sem ti, não te salva sem ti. Por isso, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate à porta, abrir-se-á. A oração humilde e confiante é assim apresentada por Jesus como algo que nos implica, que implica o nosso coração, a nossa vida, a nossa atitude, que nos implica no abandono sempre confiante à vontade de Deus sobre nós. Caros irmãos e irmãs, estamos num dos lugares do mundo onde mais súplicas se elevam ao coração de Deus em cada dia. Este lugar da Cova da Iria. Aqui chegamos nós e aqui chegam peregrinos de todos os lugares do mundo, de modo real e agora também virtual, através da internet e dos meios de comunicação, para confiarem ao Senhor, por meio do coração imaculado da Santa Mãe de Deus, as suas súplicas e as suas necessidades. Uma oração aqui feita tantas vezes de lágrimas e de tantas histórias ditas e reditas, na alegria grata e no desespero de quem se sente impotente para sozinho resolver a vida e os seus problemas. Aqui, neste lugar, encontram aquele coração sensível que sabe dar coisas boas àqueles que lhes pedem. Vivamos este nosso encontro de hoje com esta confiança inabalável, que este coração imaculado que aqui nos acolhe nos encaminha para o coração de Deus.
onde pedimos e recebemos, onde procuramos e achamos, onde vemos a porta abrir-se para nos acolher e nos confortar e nos responder aos anseios mais profundos que aqui trazemos. Caros peregrinos, sejamos capazes de acolher em nós esta novidade de Cristo, fixando-nos no essencial, na escuta e na vivência assumida da palavra que o Senhor nos oferece. Essa palavra conduz-nos sempre à intimidade com Ele, numa oração humilde e confiante, sabendo que quando pedimos, recebemos, quando procuramos, encontramos, e quando batemos à porta do Senhor, Ele sempre nos la abre para nos fazer participar no banquete da abundância do seu amor misericordioso, como vamos agora experimentar, uma vez mais, celebrar e acolher e saborear nesta Eucaristia. Irmãos e irmãs, a oração pode ter formas diferentes, mas é sempre diálogo do homem com Deus. O Evangelho de hoje recorda-nos que devemos orar e pedir com perseverança. Supliquemos esta graça a Deus Pai, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos que oram a Deus e lhe dão graças, pelos que lhe pedem o que não têm e o bendizem, e pelos que batem à sua porta com insistência, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que não se deixam fascinar pela heresia, pelos que resistem sempre a quem os quer converter e por quem adora Cristo Jesus crucificado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por quem crê que a salvação vem da fé, por aqueles que receberam os dons do Espírito Santo e pelos que se alimentam com o corpo do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são impedidos de prestar culto ao Deus Santo, pelos que não têm pão nem saúde para o ganhar, e por quem bate a muitas portas e não recebe resposta, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nesta Assembleia fazem bem aos que precisam, pelos centros paroquiais e por quantos os frequentam, e por aqueles que assumem a sua administração, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus, Pai Santo, ensinai-nos a pedir o que nos falta, a repartir o que possuímos com quem não tem e a dar graças e louvores pelos que são generosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, pelas mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem, para a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai a nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com humildade e confiança, digamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Pedi, recebereis, procurai e achareis, batai, batai, e abrir-se-vos-á. Pedi, recebereis, procurai e achareis, batai, batai, e abrir-se-vos-á. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em me libertar. Pedi, recebereis, procurai e achareis, batai, batai, e abrir-se-vos-á. Sede a rocha do meu refúgio e a fortaleza da minha salvação. Porque vós sois a minha força e o meu refúgio. Por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Pedi, recebereis, procurai e achareis, batai, batai, e abrir-se-vos-á. Livrai-me da armadilha que me prepararam
procurai e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Só no Espírito de Deus podemos caminhar. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious object. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então que o Senhor, como cantávamos, nos dê o seu Espírito para concretizarmos na nossa vida quanto Ele hoje nos convidou na palavra que nos ofereceu. Desejo a todos um bom dia de peregrinação e que neste lugar possamos sempre descobrir no coração imaculado de Maria o caminho que nos conduz até Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.